Seja bem-vindos a mais um estudo do livro de Mateus. Estamos estudando este livro capítulo por capítulo, versículo por versículo, e todos eles estão aqui no link da descrição. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais um estudo bíblico. O tema de hoje é a Ceia do Senhor. O texto é o livro de Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 30, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomam e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Querido, no primeiro dia dos pães asmos, os discípulos haviam preparado a última Páscoa. Então, naquela noite, depois que Jesus indica quem seria o traidor, Jesus então instituiu a primeira ceia do Senhor. Naquele dia, era celebrado pelos judeus a Páscoa, que simbolizava a libertação do Egito. No livro do Êxodo, vemos o Senhor instruindo Moisés, antes da 10ª praga, a pegar um cordeiro ali sem defeito, e depois de sacrificá-lo, eles deveriam pegar o sangue e passar sobre os umbrais das portas de janela. Naquela mesma noite, o anjo da morte iria visitar todas as casas do Egito, e onde não tivesse a marca do sangue do cordeiro, o filho primogênito morreria. O Senhor disse que aquele ato profético marcaria a Páscoa como um estatuto perpétuo. O ato foi profético porque aquele cordeiro simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, naquele mesmo dia que Jesus estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, ele instituiu a ceia do Senhor, pois a ceia para o cristão simboliza a libertação do pecado, do mundo, do diabo, pelo sacrifício que Cristo fez por nós na cruz. O texto diz que enquanto eles comiam o jantar da Páscoa, Jesus então pegou um dos pães, deu graças e depois partiu ele entre os discípulos, dizendo que aquele pão simbolizava o corpo que seria sacrificado por nossos pecados na cruz. Mateus 26, versículo 26. Queridos, através do seu corpo, a Bíblia diz que o profeta Isaías teve uma visão de Cristo levando toda a nossa enfermidade sobre o seu corpo ali na cruz. O livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 4 ao 5, diz que ele verdadeiramente, Cristo, levou sobre si toda a nossa enfermidade e pelas suas pisaduras nós fomos curados. O profeta disse que verdadeiramente, ou seja, realmente Cristo levou toda a nossa enfermidade e pelo seu sofrimento nós já fomos curados. Por isso, devemos crer na cura divina através do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Se ele levou, não precisamos de levar. O pão também, segundo o apóstolo Paulo escreveu na Epístola aos Coríntios, simboliza o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. O pão da ceia fala sobre a nossa comunhão com Cristo e com todos os irmãos em Cristo Jesus. A seguir, Jesus pegou um dos cálices com vinho na mesa e, depois de dar graças, serviu aos discípulos, dizendo que aquele vinho simbolizava o sangue que seria derramado para nos redimir de todos os pecados e estabelecer assim uma nova aliança. Mateus 26, do versículo 27 e 28. Queridos, notem que primeiro vem o pão, que representa o corpo de Cristo, e depois vem o vinho, que simboliza o seu sangue. E isto nos ensina que muitas vezes na caminhada com Cristo, nós quebramos a nossa comunhão com os irmãos que fazem parte do corpo e também com Ele mesmo, que se identifica também com todos. Querido, quando pecamos, quebramos a comunhão, Ele então, com muita graça e paciência, nos oferece o sangue da redenção que nos purifica de todo pecado. Era como se o Senhor estivesse dizendo a nós, nas palavras de João,
em sua epístola de 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se porventura pecarem, temos um advogado, Jesus Cristo. Ele, através de seu sangue, nos purifica de todos os pecados. Jesus, então, finaliza dizendo aos seus discípulos que só iria participar da ceia no reino vindouro, onde Cristo revelaria ali para nós, para sempre, como Cordeiro de Deus. Mateus 28, versículo 29 e versículo 30. Querido, após dizer isso, Jesus então cantou um hino e foi com os discípulos para o Monte das Oliveiras. Mateus 28, 30. Só para concluir, um dia, querido, Jesus voltará. Então todos nós seremos transformados, veremos Cristo face a face e estaremos com Ele para sempre, e ali iremos adorar o Senhor para todo sempre.